Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos mais uma vez para estarmos meditando o texto do Sagrado Evangelho desta terça-feira. Esta terça-feira a Igreja recorda o grande patrono dos padres diocesanos, nós padres diocesanos, o grande São João Maria Vianney, grande pequeno homem, pequeno em estatura, grande em ensinamento, em sabedoria divina. São João Maria Vianney escolheu a pequenez, escolheu o anonimato para exercer o seu ministério com sabedoria e santidade. Na pequena Vianney, na França, cidadezinha em que nenhum padre gostaria de estar, na época, por ser pequena demais e não ter tanto destaque naquela região, é para lá que mandam o iletrado jovem padre São João Maria Vianney, que não tinha grande influência do latim, né, mas que ali ele fez um pastoreio digno de imitação, especialmente no quesito da confissão, e passa a ser o espelho para os padres diocesanos, né, especialmente nesse despojamento e nesse despreendimento na missão, na dedicação ao nosso ministério sacerdotal. São João Maria Vianney, rogai por nós. A liturgia da palavra desta terça-feira nos traz o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 2 e do 10 ao 14. E nos mostra três pequenos diálogos. O diálogo de Jesus com os fariseus e mestres da lei, depois de Jesus com a multidão e finalmente Jesus com os seus discípulos. Primeiro é Jesus com os fariseus. Os fariseus se aproximam de Jesus e perguntam a Jesus: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? E qual era a tradição dos antigos que eles reclamavam? Era, por exemplo, não lavar as mãos quando se come o pão. A preocupação com a externalização da lei. Nós vivemos em um tempo do visível, em um tempo em que se chama atenção a beleza exterior, o vestir bem, o usar os trajes litúrgicos como se pede à igreja, especialmente no que pedia a igreja no Concílio de Trento. Infelizmente ou felizmente, muitos dos nossos colegas nos dias de hoje estão resgatando essas vestimentas. Por exemplo, o uso da batina, o uso de toda a indumentária litúrgica, né? Encher o altar de velas, usar batina dia e noite. Cada um tem os seus gostos e tem direito de exercer. Mas isto não pode afastar a pessoa de Deus. O que estava acontecendo aqui é que esta lei que Deus concedeu ao homem, que é uma lei boa, terminou afastando o homem de Deus, porque o homem estava tão preocupado com a prática desta lei nas suas minuciosidades, que não se ligava mais para o conceito do sentimento, do sentir Deus. Mas Deus parecia se transparecer apenas na vigência ou no respeito à lei exterior. Pois bem, Jesus chama a atenção. E aqui, Jesus apenas escuta esta reclamação. E Jesus apresenta uma outra preocupação. Enquanto a preocupação dos fariseus era a preocupação externa, o exercício exterior da lei,
Jesus está preocupado com o exercício interior da lei. E não é aquela lei manipulada pelo homem, mas é sim a lei divina. Por isso Jesus aqui ensina aos fariseus e mestres da lei, não falando diretamente para eles, mas sim para aqueles que precisavam apreender esse novo sentido da lei, a multidão. E aí Jesus, se voltando para a multidão, diz então para a multidão, para esta multidão: escutai e compreendei. Escutar e entender o que se ouve. E aí ele vai dizer: não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai da boca. Isso torna o homem impuro. Não é o que entra, a comida, o pão, puro ou impuro, que entra na minha boca, que me faz pecador, indigno de Deus. O que me faz pecador é o que sai do meu coração. É o que sai de dentro de mim, é o que eu coloco para fora. E machuco e destruo pessoas com palavras, com gestos. O que adianta eu ser uma pessoa tão religiosa? Eu ser uma pessoa que me visto de acordo com os trajes romanos, mas não me integro com meus colegas no ministério? Mas não vivo o meu ministério com intensidade, com zelo? Que adianta aparecer bonito, seguindo os trajes que a igreja do passado ensinava, se eu não vivo aquele ministério pregado e vivido por São João Maria Vianney? Termina Jesus respondendo agora, se voltando para os seus discípulos. Os discípulos ficam preocupados. E por isso se voltam para Jesus, dizendo para Jesus: sabe que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Ou seja, quando tu desprezastes o ensinamento deles, o respeito à lei, e dissera que o belo e o bom e o aceitável é aquilo que sai da boca e não o que entra na boca, pela boca. E Jesus então aproveita para catequizar os seus discípulos e diz então: toda planta que não foi plantada pelo Pai, o Pai Celeste, será arrancada. Deixai-os, de Jesus, são cegos guiando cegos. Estas pessoas de Jesus que vivem escravizadas pela a externalização da lei, esquecer o sentido da vida, esquecer o sentido do viver a fé. Esta fé não se vive na externalização. Esta fé se vive no acolhimento pessoal. Nós somos convidados, portanto, a acolher esta lei, esta fé, no nosso ímpeto interior, no nosso coração. E fazer com que primeiro se transforme o nosso coração. Ele sim tem que se transformar. E quando eu tenho um coração transformado, as minhas atitudes serão dignas do agrado de Deus. Por isso Jesus diz: o que eles estão fazendo não veio do meu Pai Celeste. Caríssimos irmãos e irmãs, voltemos o nosso coração e a nossa vida para as práticas divinas que brota no interior de cada um de nós, na transformação interior. Jesus quer que nós nos transformemos primeiro por dentro. E é o que sai do nosso interior que pode transformar as pessoas ou danificá-las. Vai depender da minha experiência que eu tenho com o divino. Qual é a sua experiência que você tem com Deus? As suas atitudes, no seu relacionamento com o outro, você edifica ou você machuca? Você constrói ou você destrói? Faça essa pergunta e em Deus busque a resposta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.